Muito bem, hoje o Chá com Gestão está aqui na Gazin. Gente, e eu tenho o privilégio de conversar com ele, que é o Anderson. Anderson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Oswaldo, eu tô bem. O Anderson, ele é o regional aqui, responsável por diversas lojas da Gazin. E hoje eu tenho o privilégio de conversar e conhecer um pouco mais a história dele. Como é que o Anderson começou, quais foram os desafios que o Anderson enfrentou, né? Exatamente como é que foi esse começo da carreira do Anderson como gestor. Então vamos lá então, está preparado? Sempre. A vida do gestor, Oswaldo, é estar preparado sempre, né? Você está preparado. Vamos começar então, né, Anderson? Vamos lá. O Anderson, como é que você começou a sua carreira de gestor, né? Foi oportunidade, foi um sonho? Como que você quer começar a explicar para nós aí realmente como foi todo esse início aí, Anderson? Oswaldo, meu início ele é curioso e engraçado, porque eu sou de uma família muito humilde, né? E no meu início não foi nem o sonho e nem a oportunidade. As oportunidades foram aparecendo depois, mas foi a necessidade, né? A necessidade. Eu precisava me desenvolver, precisava crescer profissionalmente e precisava levar o melhor para minha família, né? Muito bem. E aí, como eu tinha a necessidade e apareceu a oportunidade naquele momento, é aquele cavalo branco encilhado, né? Você agarrou. Eu agarrei e cheguei até aqui hoje. Muito bem, muito bem. Ô Anderson, conta pra nós aí, como é que foi esses primeiros anos, esses primeiros desafios nesse começo? Um pouquinho mais, como é que foi esses primeiros anos? Você já falou que foi um pouco, assim, difícil, né? Mas como que foi esses acontecimentos? Oswaldo, não foi fácil, muito obstáculo, né? Muito percurso ele não é reto. Ele é sinuoso e a gente acaba oscilando muito. E não é porque a gente não quer fazer, é porque os desafios eles são grandes e eles nos colocam a nos reinventar. E a gente precisa seguir aquilo que o mercado determina, lógico, com uma pitada de criatividade, né? E por que eu falo que não foi fácil? Porque quando apareceu a oportunidade e eu agarrei e fui para a gestão, e vim para dentro da gestão, tinha um momento que eu não sabia o que fazer. Falava, caramba, e agora? O que eu faço? Né? Nossa! Para onde que eu vou? Tô numa encruzilhada, vou para cá, se eu for reto, o que acontece se eu for por aqui? E aí deu muito certo, rapaz, porque quando eu não sabia o que fazer, eu pegava a minha calculadora e ia pro chão de loja fazer venda. Ia vender, né? E isso deu muito certo lá no começo, porque o alto escalão começou a perguntar, Anderson, aquela loja lá, ela tinha um faturamento e agora ela tem outro faturamento. O que você fez? Falei, rapaz, eu vou te falar a única coisa que eu me lembro. Eu peguei e fui lá atender o cliente e fazer venda para ele, né? Nossa! Então eu tive que ir aprendendo mais sobre gestão, tive que ir buscando mais, mas no início... Não foi fácil? De jeito nenhum. E quando pintava a dificuldade, eu pegava minha calculadora e ia pro chão de loja vender. E eu faço isso até hoje, hein? Ia fazer aquilo que você sabe muito bem. Isso mesmo, Oswaldo. E na realidade todo comércio depende mesmo de venda, né? Exatamente. Anderson. Primeiro lugar é o cliente, né? Em primeiro lugar o cliente. O Anderson, uma experiência que marcou muito você nessa sua trajetória, porque eu sei que tem várias experiências, mas tem coisas, Anderson, que acontecem com a gente que parece que fica assim na lembrança, fica na memória, que é meio difícil de esquecer, né? E tem, Oswaldo. Tem uma, né? Aqui, cara, você falou agora, até arrepiou. E eu me emociono porque essa pergunta ela é forte. Dentro da empresa que eu tô hoje, né? Sim. Eu trabalhava eu fazia a gestão de uma loja, eu era gerente de uma unidade e que tinha um certo faturamento acima da média, né? E eu fui convidado para ir para uma outra unidade, num outro estado, né? E essa loja faturava muito abaixo do que a outra. Bem abaixo daquela que bem abaixo do que aquela que eu estava, né? E o desafio era ir lá e melhorar o resultado, a performance dessa loja, para entender o que era, se era mercado, se era equipe, se era gestão, se era posicionamento de produto, né? Então, várias situações que era para ser feito, e aquilo, rapaz,
eu estava meio contrariado de ir, né? Porque aquilo ia impactar também na remuneração, né? Um faturamento menor, logicamente, um ganho um pouco menor também, né? Mas naquele momento eu estava fazendo conta do ganho. Não tinha passado pela minha cabeça ainda do meu ganho em conteúdo, em experiência, né? Em vivência. E eu me lembro, rapaz, que eu tava me deslocando, eu e a minha família, e um dos donos, quando eu cheguei numa certa cidade que deu área, eu comecei a perceber que começou a pingar um monte de ligação, chamada, né? E era um dos donos, e eu retornei. Né? Aí eu liguei e falei, ô meu patrão, tô em viagem, eu tô sabendo, você tá indo lá pra loja X. Eu falei, tô indo, meu patrão. Ele falou, ó, neguinho, ele chama todo mundo neguinho, ó, vai lá e faz o que você sabe fazer. Hoje a empresa precisa mais de você do que a empresa, do que você da empresa. E aquilo, cara, me deu me deu um gás, me deu uma motivação, me deu um ânimo. E eu cheguei com gosto de gás mesmo, e hoje nessa cidade tem 2 unidades faturando muito. Nossa! Lógico que as gestões anteriores, o dono acreditou na cidade, foi lá e colocou uma unidade, a unidade não vinha bem, né? Nós conseguimos desempenhar um bom trabalho e vieram bons gestores para dar sequência, né? Mas isso me marcou muito, rapaz. O dono da empresa me ligar e falar assim, hoje a empresa precisa mais de você do que você da empresa. Isso nos impacta muito, né? Isso me impactou grandemente. E ali foi um divisor de águas, porque naquele momento ali, nem eu sabia do meu potencial. A empresa acreditava mais em você do que eu próprio. Você entendeu? Estão vendo aí, gente, como é que é o negócio? E a gente precisa acreditar na gente o tempo todo, tá? A gente precisa acreditar um pouquinho mais, né, Anderson? Exatamente. Porque se a gente depender de todas as vezes outras pessoas acreditar na gente, pode ser que a gente não chegue aonde a gente quer chegar. Exatamente. O Anderson, uma renúncia, eu sei que na posição que você está hoje, né, uma posição assim hoje, eu digo é privilegiada em razão assim do conhecimento que você tem, das oportunidades para aprender, né? Mas mais do que isso, tem as renúncias que a gente às vezes tem que fazer. Eu sei que às vezes não são poucas, né? Mas relata para nós aí, Anderson, alguma renúncia que você teve que fazer, que você sentiu, falou, poxa, eu vou ter que renunciar a isso para abraçar uma causa maior. São decisões que a gente toma todo dia, né? E a gente tem que tomar decisões o tempo todo. E uma das renúncias que eu tive que fazer, e eu costumo falar para as pessoas que estão vindo agora para a gestão, e eles próprios colocam algumas pedras no próprio caminho, né? E uma delas é o que eu vou falar agora, uma das renúncias, entre aspas, né? Eu tive que sair um pouco mais, eu tive que me disponibilizar um pouco mais, né? E essa renúncia eu tô falando de família, porque para você ter uma ideia, eu tenho 3 filhos, o André com 25 anos, o Alisson com 18 e o Daniel com 16. E eu não passei muitos aniversários com eles. Teve que renunciar alguns aniversários da minha esposa, a gente está junto há 27 anos, né? 27 anos. 27 anos. E foi uma renúncia que não dá pra gente ter tudo, né? Como eu gostaria de estar fazendo o que eu faço hoje e pudesse trazer a minha família comigo, né? Mas não dá, né? Então, cada momento no seu momento. E foi uma decisão minha, bem assertiva. Não tenho... Quando eu olho para trás, eu vejo sempre que eu tomei a decisão correta. A minha família está comigo, estava firme e forte com minha base, com meu alicerce. Né? Ou seja, você sente esse apoio da família no trabalho que você realiza. A família sempre me apoiando dentro do meu trabalho, e isso é fundamental. Isso é fundamental, né? Fundamental, com certeza. Da parte deles, eles compreendem que faz parte do seu trabalho essas viagens e às vezes faltar em alguns aniversários, né, Anderson? E às vezes algumas pessoas podem pensar, não, isso é fácil. E outras podem pensar, pô, como que um homem, um pai de família toma uma decisão de nesse momento, em alguns momentos, renunciar à família pelo trabalho, né? Mas o trabalho não é só a renúncia, é a dignidade do homem, é a dignidade da família,
né? O que o trabalho proporciona para essa família. É verdade. Muito bem. Anderson, diz aqui para nós, teve alguma decisão que você tomou como gestor que se pudesse voltar atrás? Porque eu sei que assim, tem vezes que o gestor não pode pensar com o coração. A gente sabe disso, né? Então isso pesa muito. E mesmo às vezes a gente sendo profissional de longos anos, mas assim, teve alguma decisão que você teve que tomar como gestor que você falou assim, poxa vida, se eu pudesse voltar atrás, talvez hoje eu tomaria de uma forma diferente? Rapaz, eu aprendi uma expressão com uma psicóloga da empresa. Ela fala assim, ó, sempre que você for tomar uma decisão, pense em 2 fatores. Cabeça fria e coração quente. Aí a chance de você errar é bem menor. Ninguém tá falando que você vai acertar o tempo todo. Pode né? errar também, né? Mas a chance de errar é bem menor. E eu tomei muitas decisões, como falei aqui, né? E nem sempre elas foram as mais acertadas, né? E não me arrependo de nenhuma que eu tomei. Anderson, mas você está falando que até a decisão errada que você tomou lá, você não se arrepende? Não, eu não me arrependo. Porque a decisão errada que eu tomei, ela me ensinou a não cometê-la novamente. Aquela né? frase que eu falei hoje de manhã do seu Mário cita, né? Sim, rapaz. E o que isso me fez pensar? Você me fazendo essa pergunta. Se eu voltaria no tempo, faria tudo de novo, só que agora melhor. Melhor. Entendeu? Uma performance diferente, com um olhar diferente, com um cuidado diferente, mas faria tudo de novo melhor. Com essa bagagem que você tem hoje, você faria completamente muito melhor ainda, né? Com certeza. Muito bem. Anderson, uma pergunta assim, eu sei que você falou que teve muitos desafios. Se tivesse que recomeçar, voltar do zero, os desafios foram grandes. Você faria tudo de novo? Eu retomaria o mesmo caminho, né? Se a pergunta for, Oswaldo, você pudesse recomeçar com a experiência que você tem, sim, seria muito mais fácil, né? Então, eu faria muita coisa diferente. Como eu falei na pergunta anterior, né? Fazia tudo de novo, melhor. Melhor. Né? Então, as decisões seriam mais assertivas. Agora, se você perguntasse, se você voltasse, pegasse o túnel do tempo agora, e você voltasse lá no passado, com a inexperiência que você tinha, ou melhor, com a pouca experiência que você tinha, né? Eu com certeza cometeria os mesmos erros, né? É difícil falar, pô, como é que eu ia tomar uma decisão diferente se eu voltasse com o mesmo conhecimento que eu tinha lá no passado, né? Sim. Então, com certeza faria tudo de novo, faria tudo de novo. Mas se eu volto com o conhecimento de hoje, eu faria tudo de novo, mas faria melhor. Melhor. Com cuidado, com mais cuidado às pessoas. Olha só, gente, isso é muito interessante. Anderson, ao longo desses anos, tenho certeza que você já enfrentou alguns desafios, né? E em algum momento desse desafio que você relatou para nós, o Anderson lá dentro, pensou em desistir? Essa pergunta aqui, olha só, para você que está nos assistindo, pensou em desistir, Anderson? Oswaldo, eu passei por muito aperto, por muito arroxo, por muita dificuldade, e em alguns momentos o fardo ficou pesado, né? E uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, e você apanha muito para depois você conseguir desenvolver, é dividir o fardo com as pessoas que estão ao seu lado. E o que é dividir o fardo? É você confiar nas pessoas, é você conquistar a confiança delas, né? Mas desistir jamais. Desistir não. Desistir jamais, desistir nunca. Toda vez que eu me senti fraco, né, talvez com impossibilidade de seguir, eu lembrava dos motivos que me fez abdicar de alguma situação. Falar, caramba, eu abdiquei lá atrás, né? Eu abri mão lá atrás. Desistir agora? E vou desistir agora que tá dando certo. Os filhos estão crescidos, estão bem criados, né? Estão estudando. Não, desistir nunca teve no meu dicionário, não. Muito bem. Ô Anderson, olha, eu sei que você já deve ter realizado muitos sonhos, mas compartilhe com nós, ô Anderson, ainda tem algum sonho que você possa
Aqueles que, lógico, um que você possa compartilhar com a gente. O Anderson tem um sonho que deseja ainda realizar? Ah, eu tenho vários sonhos, né? E eu sou jovem, eu tenho 47 anos, só faço 47 dia 16 de outubro, né? Faço agora, esse ano já. Muito jovem ainda. Bastante jovem, né? Para quem segue uma carreira na gestão, ainda tem muita lenha para queimar. Tem muito. Né? Mas eu tenho vários sonhos, né? E um dos sonhos é formar cada vez mais lideranças, né? Porque o que você deixa de bens materiais, eu nem considero você comprar um carro novo como um sonho, né? E por muito tempo foi um sonho. Mas o sonho material, ele é assim, você tem um sonho de comprar um carro, você vai lá e compra o carro, acabou o sonho. Tá ali na mão. Né? Meu sonho é comprar um tênis novo, você vai lá e compra o tênis novo, acabou o sonho. E o sonho, ele não pode acabar. Uhum. O sonho, ele tem que ser sonhado todo momento. E eu penso em formar muitas lideranças, meu sonho é formar mais lideranças, meu sonho é fazer mais famílias felizes, que mais famílias tenham o mesmo trajeto que eu tive, né? E através desse sonho, eles consigam realizar os objetivos, aí vem os bens materiais, né? Os objetivos, olha, quero formar meu filho mais velho é advogado, né? Quero formar meus filhos, né? Isso são objetivos, né? São bens materiais, pô, vou lá, vou investir, mas vou ter meu filho formado, né? Mas meu sonho é formar cada vez mais lideranças. Muito bem. Gente, isso é muito importante que o Anderson falou aqui, que é formar lideranças, né? Tem muitos líderes que às vezes eles têm medo de formar líderes, né? Mas eu vejo aí o Anderson realmente com esse sonho de formar liderança. O Anderson, diz para nós o seguinte, o que é sucesso para o Anderson? Oswaldo, sucesso, se a gente for olhar no dicionário, ele está falando que são suas conquistas, né? Para mim é diferente. A trajetória do gestor, o sucesso é você conciliar o seu trabalho com a sua base familiar, você construir resultados melhores e ainda assim ter tempo para ser feliz, viver a vida. Esse para mim é sucesso. Construir resultados e ainda ter tempo para ser feliz e viver a vida. E viver a vida com uma boa base familiar. Ou seja, não é só ter resultado financeiro, resultado na carreira, mas também ter uma base familiar também, né, Anderson? Oswaldo, porque o resultado financeiro, ele não é sustentável. Não é. Você já ouviu a expressão que no deserto você pode ter dinheiro no bolso, mas que não te resolve nada? Né? Não tem o que comprar, né? Você está com sede, você não pode comprar água. Você está com fome, você não pode comprar comida, né? Então você, pensando só no bem material, só no dinheiro, você é uma carroça vazia. Né? Então, tem que ter aquela base familiar, tem com quem compartilhar, né? Amigos, família, próximo, né? E aí conseguir seus resultados e ainda ter tempo para ser feliz. Isso para mim é sucesso. Muito bem. Anderson, olha, tem muita gente, Anderson, que está começando agora, que vão nos assistir, né? Eu, inclusive, faço parte de um grupo de pequenos gestores, né? E com certeza essa sua mensagem vai chegar para eles também. Tem mais de 100 gestores naquele grupo que vão ouvir esse conselho teu. E também muitos que vão assistir no Instagram, no YouTube, né? Que conselho o Anderson, como gestor, daria para essa pessoa que está começando agora, que às vezes, assim como você no começo, está se sentindo muito desafiada, né? E talvez, diferentemente de vocês, alguns estão pensando em desistir. Oswaldo, eu vou te falar uma coisa, que mesmo quando eu comecei lá, que eu te falei que não era nem sonho e não foi nem oportunidade. A oportunidade se tornou depois, né? Era mais necessidade. Mas uma coisa que eu sempre tive comigo foi disciplina e disponibilidade. Disciplina e disponibilidade. E vou te explicar por quê. Disciplina porque você precisa ser leal aos seus princípios, né? Você precisa ser leal, não às suas crenças, mas às crenças que embasam toda uma formação de caráter, né? E a disponibilidade é você aceitar os desafios. E vou te dar um exemplo aqui agora.
Eu me lembro que a primeira gestão, que não foi na empresa que eu tô hoje, foi numa outra empresa. Eu tô na empresa hoje, eu tô há 17 anos. 17 anos. Nesta foram 12 anos como gerente e 5 como gerente regional. Estou indo para o 6º ano agora como gerente regional. Atualmente, quantas lojas você responde? São 28 lojas dentro da minha gestão, né? E em torno de 32 milhões de faturamento. Nossa, né? Então, é muita responsabilidade, né? Bastante, rapaz. E a disponibilidade, do exemplo que eu tinha te falado, Oswaldo, é que eu me lembro que o meu antigo patrão me ligou um dia e falou bem assim para mim. Falou: Anderson, eu tenho uma unidade para você gerenciar. Rapaz, aquela emoção tomou conta do corpo, né? Eu falei, cara, né? A necessidade, né? Com a oportunidade, só tinha que vir uma outra coisa em seguida, né? A disponibilidade. Você é o cara? Eu falei, sou eu. Você não quer conversar com a tua esposa? Não quer conversar com ninguém? Eu falei, rapaz, sou eu. Você quase cantou aquela música, esse cara sou eu. Falei, sou eu. Posso colocar seu nome? Eu falei, você deve colocar meu nome. E outra coisa, me fala aí com quantos que eu tô concorrendo, porque me fala qual que é as minhas atividades, que eu já vou me preparar, porque eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eles vão ter que trabalhar mais do que eu. Rapaz, né? Então, foi a oportunidade atrelada à necessidade. Então, disciplina e disponibilidade, para mim, é crucial. Gente, então olha só, você está começando agora, isso é para mim também, tá, Anderson? Eu também estou começando, a minha empresa tem 1 ano e meio, né? Então assim, nós estamos começando agora, o Conselho do Anderson tem aí realmente 17 anos só de Gazin, que responde por 28 lojas unidades. Com faturamento de 32 milhões média. 32 milhões média, nós que estamos faturando um pouquinho, estamos correndo atrás. Gente, esse é um grande conselho, disponibilidade e disciplina. É isso, Anderson? Vamos agarrar então, gente, disponibilidade e disciplina. Anderson, nós estamos encerrando aqui, eu sei que você está nessa inauguração de loja aqui, né? Mais uma unidade da Gazin está sendo reinaugurada, né? Sei que você está bem corrido. Anderson, suas considerações finais para nós aqui no nosso Chá com Gestão, Anderson. Eu quero só reforçar com cada gestor iniciante, né? Ou aqueles que estão se preparando para iniciar uma carreira de gestor, porque tem o cara, o profissional que se prepara, opa, eu vou estudar para isso. Tem aquele que tem a oportunidade, e tem eu que teve a necessidade, né? Eu precisava ganhar mais, né? Teve que pedalar bastante. E aí tive que pedalar bastante, mas eu não tô nem no meio do caminho andado. Então eu tenho que continuar me preparando. Eu costumo falar que eu sou um esboço de um eterno aprendiz. Nossa! Então, se você se considera um aprendiz e você cria oportunidades de aprendizado, de crescimento, se encosta nas pessoas de conteúdo, né, que tem algo a contribuir com o seu crescimento pessoal ou profissional. Escuta os mais velhos. Os mais velhos talvez não tenham o estudo, mas a vida dele é uma faculdade. Muito bem. Então, é esse meu recado. E agradeço, Oswaldo, a oportunidade, porque eu já falei muito sobre gestão, né? Meu filho do meio, os meus 3 filhos trabalharam na Gazin. Meu filho mais velho trabalhou na Gazin, meu filho do meio trabalha na Gazin, meu filho mais novo trabalhou na Gazin como menor aprendiz. Nossa! Né? E logicamente, futuramente ele vai voltar, porque não tinha idade para ser efetivado, né? Então o contrato de menor aprendiz teve que ser rescindido. Mas estão seguindo o caminho do pai. Estão seguindo o caminho do pai. E a gente precisa estar numa constante evolução, não pode parar não. E se parar, o mercado atropela, o mercado dita as regras e a gente tem que estar pronto. Pessoal, hoje eu conversei com o Anderson, eu tenho o privilégio de estar aqui com ele, né? Com esse gestor de sucesso, e aprendi muito com ele e vou levar comigo essas experiências aqui, essa troca de ideia. E você que nos assistiu, nos acompanhe até o nosso Chá com Gestão.